milagre. Senhor, nós precisamos de um milagre Teu e queremos aprender a viver assim pela fé. Senhor, mas não deixa com que a ansiedade venha nos levar a fracassar. Não deixa, Senhor, com que a ansiedade nos leve a querer fazer do nosso jeito, forçar a barra. Senhor, nos leva a aprender a aguardar o Teu tempo, a esperar pela fé, a deixar Tu agir, ó Deus, do Teu jeito. Senhor, vai acalmando o nosso coração. Senhor, em nome de Jesus, em meio aos problemas, às angústias que nós atravessamos, as respostas que precisamos, ó Deus, nós Te pedimos, trata do nosso coração. Senhor, nos faz esperar em Ti, mas esperar com fé, esperar pela fé, esperar, ó Deus, crendo nos Teus milagres, ó Pai. Nós assim oramos, Jesus, nós assim colocamos nossa vida diante de Ti, no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Aleluia, aleluia. Nós vivemos de milagres, amém, irmãos? Compartilha com o irmão aí que está ao seu lado. Espere, Deus fará milagres na tua vida. Aguarda no Senhor, Deus vai fazer milagres na tua vida, meu irmão. Que bom a gente poder estar aqui hoje. Você que está com a gente, participando deste culto. Nós tivemos hoje pela manhã o nosso culto, e o culto de ceia, como é o culto de agora também. Se você ainda não pegou o seu cálice, está em comunhão com Deus, é batizado nas águas, e você quer participar deste culto de ceia, estrear esse momento, talvez há tempos que você não tome a ceia, não sei, mas se você está em comunhão com Deus, com a sua igreja, com seus irmãos, quer participar da ceia, nós não estamos, devido ao tempo de Covid, entregando o cálice nas mãos. O cálice fica lá atrás, na entrada. Você pode passar ali, pegar o seu cálice e você vai poder participar com a gente daqui a pouquinho da ceia, tá bom? Mas enquanto não chega o momento da ceia, eu quero dizer para você que nós estamos nos preparando. Sabe quando o atleta ele está para entrar no campo? Sabe quando o atleta ele está aquecendo o corpo para um momento específico? É isso que a gente está fazendo nesse momento. Nós estamos como igreja nos preparando, porque quando for daqui a 15 dias mais ou menos, se é domingo que vem o outro, nós vamos dia 18, nós vamos estar dando início ao nosso tempo de avivamento, nossa campanha de avivamento. Será um tempo em que nós vamos estar intensificando o nosso clamor, com vários momentos de oração, com várias reuniões de oração, com momentos de você buscar ao teu Deus em casa, no teu a sós com Deus. O nosso desejo é que nós estejamos buscando com mais força um avivamento do Senhor. Nós reconhecemos que os problemas que nós temos enfrentado têm feito com que muitas vezes a gente fique frio, sem esperança, com que a gente leve a vida cristã muitas vezes de qualquer maneira, e o Senhor está nos chamando para um tempo mais perto com Ele, porque Ele quer nos avivar. Eu convido você a colocar no seu coração de participar conosco, de participar com a Igreja Betel, você que está pela internet, você que está aqui hoje, já começar a participar com a gente. Nas devocionais, nós vamos fazer várias listas de transmissão e nós vamos enviar para aqueles que colocarem ali o seu número, as devocionais da semana. Nós tivemos há anos atrás, uma de nossas campanhas de jejum e oração, um tema que era avivamento, e nós vamos pegar algumas devocionais daquele ano e nós vamos relembrar, vamos passar para os irmãos, mas em PDF, no seu WhatsApp, de forma rápida. Você não precisa comprar nenhuma literatura, você só basta se cadastrar lá, se você ainda não é, né? Muita gente muda de número de telefone ao longo do tempo, mas nós vamos enviar para você
as devocionais da semana, nós teremos mini vigílias, nós teremos pregadores, pastores vindo de fora trazer uma palavra de Deus para o seu coração, nós teremos momento de voltarmos, nós inauguraremos então, no meio da campanha, o nosso voltar, aquilo que a gente fazia antes do período de pandemia, que era 1 hora de consagração e oração no início do mês. Então os irmãos estão planejando com todo carinho, estão elaborando com todo carinho a nossa campanha de avivamento. O tema eles já até deram, né? É aviva-me, é um clamor, aviva-me, né? Porque eu preciso de avivamento, é uma interjeição, nós estamos falando com a gente mesmo, estamos clamando para nós mesmos, Senhor, aviva-me. Então eu convido você a já estar aquecendo o seu coração, e antes mesmo da gente começar esse período, nós estamos meditando sobre isso, meditamos hoje pela manhã sobre essa questão de por que nós precisamos de avivamento, porque a luta que nós enfrentamos é muito, muito maior do que a gente pensa, e agora nós precisamos meditar na palavra de Deus, aqui em Juízes capítulo 6, e eu quero que você abra a sua Bíblia, compartilhe aí agora a palavra de Deus com quem estiver ao seu lado. Juízes capítulo 6, a partir do versículo 1, nós vamos ler a palavra do Senhor. Diz assim, se o irmão tem dificuldade de abrir na sua Bíblia, ou não tem uma Bíblia onde você estiver, nós estaremos transmitindo para você aí na tela. Gideão é o tema do texto. De novo, os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. E durante 7 anos, repete aí, durante 7 anos, vai. Mais uma vez, 7 anos. Isso. Ele os entregou nas mãos dos midianitas. Os midianitas dominaram Israel. Por isso os israelitas fizeram para si esconderijos nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. Sempre que os israelitas faziam suas plantações, os midianitas, os amalequitas e os outros povos da região a leste deles as invadiam. Acampavam na terra e destruíam as plantações ao longo de todo o caminho até Gaza, e não deixavam nada vivo em Israel. Repete aí essa frase, não deixavam nada vivo em Israel, bem forte, vamos lá? E não, nem ovelhas, nem gado, nem jumentos. Eles subiam trazendo os seus animais e suas tendas, e vinham com enxames de gafanhotos. Era impossível contar os homens e seus camelos. Invadiam a terra para devastá-la. Por causa de Midian, Israel empobreceu tanto que os israelitas clamaram por socorro ao Senhor. Repete o finalzinho desse versículo. Os israelitas clamaram por socorro ao Senhor. Bem forte, igreja. Quando os israelitas clamaram ao Senhor por causa de Midian, ele lhes enviou um profeta que disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: tirei vocês do Egito, da terra da escravidão. Eu os livrei do poder do Egito e das mãos de todos os seus opressores. Expulsei-os e dei a vocês a terra deles. E também disse a vocês: eu sou o Senhor, o seu Deus. Não há outros deuses. Não adorem os deuses dos amorreus em cuja terra vivem, mas vocês não me deram ouvidos. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se sobre a grande árvore de Ofra, que pertencia ao abiezrita Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de prensar uvas para escondê-lo dos midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse:
Leia a palavra do Senhor para Gideão, bem forte, igreja. O Senhor está com você. Ah, Senhor, Gideão respondeu. Se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contam quando dizem: não foi o Senhor que nos tirou do Egito, mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian? O Senhor se voltou para ele e disse, leia o que o Senhor disse para ele, irmãos, no restante do 14, bem forte: com a força que você tem, ah, Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés, e eu sou o menor da minha família. Eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará todos os midianitas como se fossem um só homem. E Gideão prosseguiu: se de fato posso contar com o teu favor, dá-me um sinal de que és tu que estás falando comigo. Peço-te que não vás embora até que eu volte e traga minha oferta e a coloque diante de ti. E o Senhor respondeu: esperarei até você voltar. Gideão foi para casa, preparou um cabrito e com uma arroba de farinha fez pães sem fermento, pôs a carne no cesto e o caldo numa panela, trouxe-os para fora e ofereceu-os a ele sob a grande árvore. E o anjo de Deus lhe disse: apanhe a carne e os pães sem fermento, ponha-os sobre a rocha e derrame o caldo. Gideão assim o fez. Com a ponta do cajado que estava em sua mão, o anjo do Senhor tocou a carne e os pães sem fermento, fogo subiu da rocha, consumiu a carne e os pães. E o anjo do Senhor desapareceu. Quando Gideão viu que era o anjo do Senhor, exclamou: ah, Senhor soberano, vi o anjo do Senhor face a face. Disse-lhe, porém, o Senhor: paz seja com você. Não tenha medo, você não morrerá. Gideão construiu ali um altar em honra ao Senhor e lhe deu este nome: o Senhor é paz. Até hoje o altar está em Ofra dos Abiezritas. Amém? Continuemos lendo até o 26. O 27, aliás, naquela mesma noite, o Senhor lhe disse: separe o segundo novilho do rebanho do seu pai, aquele de 7 anos de idade. Despedace o altar de Baal, que pertence a seu pai, e corte o poste sagrado de Aserá, que está ao lado do altar. Depois faça um altar para o Senhor, o seu Deus, no topo desta elevação. Ofereça o segundo novilho em holocausto com a madeira do poste sagrado que você irá cortar. Assim, Gideão mandou 10 dos seus servos e fez como o Senhor lhe ordenara. Mas com medo da sua família e dos homens da cidade, fez tudo de noite e não durante o dia. Somente até aí, o versículo 27. Amém? Baixa a cabeça, fechemos os olhos, vamos orar. Deus, muito obrigado pela leitura da Tua palavra. Como é bom, Senhor, a gente poder ler, como é bom a gente poder meditar, como é bom, Senhor, a gente ter liberdade para recebermos aquilo que Tu reservaste para nós. Tua palavra que traz vida, Tua palavra que nos enriquece, Tua palavra que nos alimenta, e é isso que nós queremos nesse momento, no nome
precioso do Senhor Jesus. Amém e amém. Irmãos, nós podemos ver nesse texto, eu confesso aos irmãos que essa visão aqui desse texto, Deus não deu direto a mim, mas deu a um outro pastor, também muito servo de Deus, pastor Wander, e essa visão, um texto, como nós conversamos sobre ainda pela manhã, um texto, ele pode ter várias lições para o nosso coração, e essa visão dessas lições desse texto aqui são muito propícias para nós nessa noite, são muito propícias para nós que nós estamos querendo mais de Deus, querendo um avivamento de Deus. E quando a gente olha para esse texto aqui, com essa visão de avivamento, nós podemos perceber coisas que impedem o avivamento, impedimentos ao avivamento de Deus na nossa vida. Há coisas que nos impedem de sermos avivados por Deus. E Deus quer te ministrar ao coração nessa noite. Deus quer falar para você sobre essa visão aqui, desses impedimentos nesse texto aqui. Porque quando a gente medita em avivamento, a gente vê na palavra de Deus que avivamento é trazer vida onde tem morte. É da morte fazer vida. Essa é a visão de avivamento. E nesse texto a gente pode ver justamente isso, de uma situação de morte, Deus trazendo vida, de uma situação de desgraça total, o Senhor mudando essa história. E como nós ouvimos agora a canção, e você até conhece, a resposta é que eu vivo de milagres, nós vivemos de milagres, e avivamento é um milagre de Deus. Avivamento é o Senhor trabalhando na nossa história. Posso ouvir um amém? Amém. E aí a pergunta fica: o que pode ser um impedimento a um avivamento de Deus na sua vida? Deus quer te abençoar, isso é certo. Deus quer abençoar a tua vida, Deus quer abençoar a tua família, Deus quer abençoar a tua vida profissional, Deus quer abençoar seus filhos, Deus quer abençoar seu ministério, Deus quer abençoar sua casa, Deus quer abençoar você por completo. E as bênçãos dele já estão derramadas sobre nós. Porém, o problema é que muitas vezes nós mesmos, eu, você, nós impedimos, nós retardamos, nós limitamos a ação do Senhor na nossa vida. A culpa não é de Deus, a culpa é nossa. E aí a gente vê esse texto aqui maravilhoso para essa reflexão. Por quê? Porque o povo de Deus, o povo no tempo dos juízes aqui, era um tempo que o povo não tinha rei. E o povo era governado por juízes. E eles receberam aquela terra de Deus para poderem viver em paz, a terra que mana leite e mel, era o que o Senhor tinha dito para eles. Mas acontece que esse povo aqui fez justamente isso que a gente está conversando. Eles começaram a se distanciar de Deus. Eles começaram a abandonar a Deus. E já aqui vem uma lição, aqui já tem uma lição para a nossa vida. Toda vez que nós desobedecemos a Deus, toda vez que nós abandonamos ao Senhor, as lições do Senhor para a nossa parte vêm. Os problemas vêm. As angústias vêm. Toda vez que você desobedecer ao Senhor, em alguma área da sua vida, você terá as consequências. Não pense que elas não virão. Aqui, eles estão vivendo sob o jugo de um outro povo. Eles é que plantavam, eles é que semeavam, eles é que regavam, eles é que queriam colher para comer daquela terra, eles é que cultivavam o cabrito, o pequeno bezerro,
Eles é que cultivavam os animais, mas acontece que eles é que estavam perdendo tudo o que eles mesmos semeavam para os midianitas. Midian era uma terra próxima, o povo que morava lá eram os midianitas, e os midianitas se levantavam quando estava perto da colheita, quando eles estavam perto de usufruir do que eles tinham semeado, cuidado, plantado, vinha, diz o texto, um enxame enorme de soldados midianitas nos seus camelos e passavam por cima da colheita e matavam a espada os animais. E diz o texto, e você repetiu aqui, que a situação era tão grave, mas tão grave, que eles não deixavam nada vivo. Não ficava nada vivo, era destruição. Animais mortos, plantações mortas, árvores destruídas. Eles queriam aniquilar o povo de Israel. E o povo de Israel, nessa circunstância de dor, de clamor, de jugo, de perda, de sofrimento, o povo então começa a orar a Deus. Eles começam a clamar ao Senhor, se humilhar em oração. Diz o texto que eles já estavam passando fome. As energias deles eram gastas em toda essa circunstância de plantar e perder, plantar e perder. E interessante que nessa história aí, Deus começa a falar na sua palavra para a gente de um homem. Começa a falar de um homem chamado Gideão. E nesse relacionamento, diálogo de Deus com Gideão, é que nós podemos perceber esses impedimentos aí ao avivamento de Deus. É nesse diálogo que a gente pode ver que muitas vezes somos nós que colocamos empecilhos ao agir do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Nós precisamos entender e aprender que Deus é quem faz a obra. É Ele quem ministra a obra na nossa vida, mas Ele faz a obra à medida que nós deixamos. O avivamento não virá de forma impositiva. Deus não vai forçar um avivamento na sua vida. Deus não vai forçar você se aproximar dele. Deus nos dá liberdade. Deus nos dá tanta liberdade. Deus nos dá tanta posição de agir e decidir sobre nossa vida, o livre-arbítrio, que o Senhor permite até que a gente nem creia nele. Você está livre. E é justamente esse o problema do livre-arbítrio, porque muitas vezes nós não conseguimos lidar com o livre-arbítrio, nós não conseguimos lidar com as consequências das nossas decisões, queremos colocar tudo para Deus. Eu estou assim porque Deus me fez. Não, você está assim, a sua vida é como é hoje, porque você decidiu, porque você quis, porque você tem ido nesse rumo de vida. Assim é com o povo de Israel, assim também é com a gente. Você precisa ficar atento, vai ver que tem alguma coisa na sua vida te impedindo. Vai ver que tem alguma coisa sendo empecilho na tua história de você prosseguir e ser o que Deus quer que você seja. E a ideia aqui é que você reflita no teu coração: Senhor, aviva-me. Eu preciso de um avivamento. Amém? Repete aí o tema da nossa campanha: aviva-me. Eu preciso de avivamento. Vamos lá? Aviva-me. Primeira coisa que a gente pode ver nesse texto que impede um agir de Deus na vida de um homem, que pode impedir o agir de Deus na vida de uma mulher, de um servo dele, de alguém se aproximar dele, é a indisponibilidade.
Indisponibilidade é a gente não estar disponível para Deus. Tem pessoas que não estão disponíveis para Deus. Gideão quase faz isso aqui. Porque na realidade ele estava malhando, moendo o trigo. Por causa da perseguição, por causa da invasão dos midianitas, ele estava pegando o trigo que devia ser moído em um local aberto, num campo aberto para o vento ir levando a palha enquanto se moe o alimento, e o trigo se moe em local aberto. Mas Gideão estava moendo o trigo num local fechado, escondido, bem úmido, aonde se faz o vinho. Gideão está, porque o vinho tem outra característica química. O vinho precisa ser pisoteado, precisa ser confeccionado em um local fora da luz solar, em um local onde não haja calor. Ele deve ser feito e armazenado assim. Gideão estava no sentido inverso. Ele moía o trigo no local de fazer uva, porque ele estava com medo dos midianitas. Ele estava temeroso que os midianitas chegassem ali e destruíssem todo o trabalho dele, para que ele ia comer aquilo ali. Quando ele está ali moendo aquele trigo, diz o texto, a palavra do Senhor, aparece o anjo do Senhor e lhe dá uma saudação interessante, a saudação do anjo do Senhor. E você leu a saudação do anjo do Senhor: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Interessante isso aqui, né? Se o camarada está com medo, moendo trigo, escondido no lugar de fazer uva, o anjo do Senhor chega para ele e dá uma saudação a ele que é contraditória ao que a gente vê na vida dele. E é justamente aqui que o Senhor já começa a nos ensinar como é impressionante como Deus nos conhece. Deus está chamando Gideão aqui de poderoso guerreiro, porque ele sabia o quanto ele era e o quanto ele se via realmente fraco. Deus estava vendo o coração de Gideão. Deus não chama ele de poderoso guerreiro, ironicamente, brincando com ele. Deus estava olhando para o coração daquele homem. E ele olhava e via como ele era fraco realmente. E como ele se via fraco realmente. E a gente já percebe nessa saudação do anjo a Gideão, de que o problema muitas vezes não está como naquilo que as pessoas acham da gente. Que o problema muitas vezes está naquilo que nós achamos de nós mesmos. O problema muitas vezes está como eu me vejo diante da circunstância que eu estou. Como eu estou me enxergando diante do problema, da situação da minha vida. O que eu acho de mim mesmo. Deus está trabalhando isso aqui na vida do homem, Gideão. Como é que você se vê? Quando você olha para você mesmo, como é que você se enxerga? Como que você vê a sua reação diante dos problemas que você tem enfrentado? Gideão se via como fraco, limitado. Talvez ele tinha até timidez, tendências à timidez. Ali, moendo o trigo, se sentindo pequeno diante dos problemas enormes que a sua nação enfrentava. Estava ele lá. Quem sou eu? O que eu vou fazer da minha vida? Como é que eu vou mudar esse negócio?
Eu sei quem eu sou. Mas Deus, Ele é um excelente, é o melhor que já existiu e que já existirá, o melhor psicólogo que nós podemos ter. Vá à consulta a esse psicólogo e ele vai tratar da sua alma sempre. Amém, meu irmão? Quando nós estivermos em meio à campanha de avivamento, no seu tempo a sós com Deus, vá à consulta a esse psicólogo. Ele vai mudar a sua vida. Antes disso, vá à consulta a esse psicólogo. Ele vai mudar a tua história. Deus começa a tratar aqui Gideão com essa frase. Deus começa a tratar o coração desse homem. O Senhor está com você, poderoso guerreiro, com essa frase. Deus já estava falando profeticamente o que Deus estava vendo nele, que ele não estava vendo. Deus já estava vendo o poderoso guerreiro que Gideão não estava vendo em si mesmo. Deus já estava vendo aquilo e Deus já trata ele por aquilo que ele estava vendo lá na frente, porque a palavra do Senhor diz que no que ele se transformou, é só você continuar lendo a história desse juiz, e Deus trata ele de forma profética, mostrando para ele aquilo que ele seria, e é isso que Deus também faz com a gente. Deus já trata a gente mediante aquilo que ele vê, o potencial que ele vê, não o que nós vemos. Muitas vezes a gente não vê mesmo, mas ele vê, e ele trata a gente assim. Ó poderoso guerreiro, o Senhor é contigo. Senhor é contigo. Mas só que Gideão, naquele momento, ele não se viu o poderoso guerreiro, e ele então abre o coração para Deus. Ele começa a falar de forma sincera para Deus aqui, e humilde, o que ele estava vendo na sua vida, na sua história, na sua alma, na sua nação. Coisa maravilhosa é quando a gente consegue fazer isso aqui, tá? O que Gideão fez. Porque na maioria das vezes, nem isso aqui a gente consegue. A gente maqueia tanto a nossa vida, o nosso relacionamento com Deus, que muitas vezes nós não conseguimos nem abrir o nosso coração sinceramente, humildemente para Deus. Porque Gideão começa a falar aqui de forma sincera e humilde o que ele estava vendo. Ele fala: Senhor, se o Senhor está conosco, por que está acontecendo isso tudo? Se o Senhor está conosco, mas não parece que está, o Senhor nos abandonou? Diz o texto que ele pergunta: onde estão as suas maravilhas? Porque os nossos pais nos falam que nós estamos aqui porque o Senhor nos tirou do Egito, porque o Senhor fez grandes maravilhas, mas onde estão que eu não estou vendo? Onde estão esses milagres? Muitas vezes nós queremos dizer alguma coisa para Deus, não conseguimos. Na realidade, a gente faz como Gideão: Senhor, se Tu és o meu Deus, por que essa situação aconteceu comigo, na minha casa? Senhor, se Tu és o meu Deus, por que essa situação de saúde alcançou a minha família? Porque eu passo por essas coisas todas que estão acontecendo na minha vida. Muitas vezes nós chegamos para Deus com essa pergunta e queremos, como Gideão, respostas. E Deus responde a Gideão, era um diálogo, mas só que ele responde a Gideão com uma palavra interessante. Ele continua visualizando o futuro. Deus chega para Gideão e fala: com essa força você vai libertar Israel. Com essa força que você tem, Gideão, você vai libertar Israel. Gideão continua sem entender, mas Deus estava trabalhando com ele, olhando para o futuro. Deus estava dizendo para Gideão, nas entrelinhas: por que você está reclamando? Você tem um problema, mas por que você está reclamando? Ué, você pode fazer parte da solução do seu próprio problema. Você pode fazer parte da mudança
de vida que você está querendo que aconteça na sua história. É o que Deus está falando aqui para Gideão. E nós já precisamos olhar aqui para essa palavra do Senhor e receber para o nosso coração. Você recebe essa palavra em nome de Jesus? Amém? Você sabe que você pode fazer parte das mudanças que tem que acontecer na sua vida? Você sabe, como Deus está falando aqui para Gideão, que você pode fazer parte daquilo que Ele quer transformar na sua casa, na sua família, no seu ministério, no seu emprego? Aonde você estiver, é você que será a parte da solução que Deus tem para aquele lugar, para esse ambiente. Deus diz para Gideão: com essa força, vá libertar o povo de Israel. Deus está dizendo para nós: eu vou te capacitar, eu vou te encher de qualificações, eu vou te dar o recurso que você precisa, eu vou te ampliar a visão, eu vou te dar força para você ultrapassar as ciladas do inimigo, eu vou te encher de dons, eu vou te fortalecer. Deus está dizendo para Gideão que ele deveria se colocar disponível para Deus, e Deus já está profeticamente falando para ele o que faria na vida dele. Mas Gideão é como a gente, e no diálogo ele desce de novo. Ah, Senhor, diz o texto, como é que eu vou libertar meu povo de Israel? E ele coloca de novo mais um lado da sua fraqueza. Eu sou o menor da casa do meu pai, e a casa do meu pai é a menor da tribo de Israel. Como que a minha família, sendo tão pouco importante na minha tribo, é o que Gideão está querendo dizer, eu vou poder libertar Israel. Viu? Como a visão de Gideão é uma visão bem limitada e tímida dele mesmo. Ele se via pequeno demais para mudar alguma coisa. E essa é a visão que nós temos muitas vezes de nós. Nós achamos que nós não podemos fazer parte das mudanças da nossa vida. Nós achamos que tudo está na conta de Deus. Gideão achava isso. Gideão achava que se estava acontecendo aquilo ali, é porque Deus era o culpado. É porque ele não estava entrando com libertação. É porque ele não estava mudando aquela circunstância. Não acabava com os midianitas. O problema de Gideão é que ele olhava para ele e se via tão fraco que ele não conseguia enxergar o que Deus estava ministrando para ele. Você pode fazer parte da mudança que eu quero que aconteça e que você quer que aconteça também, Gideão. A própria palavra do Senhor nos orienta a isso, irmãos. O apóstolo Paulo escrevendo, ele diz, olha, quando sou fraco, aí é que sou forte. É isso que acontece na vida do crente, amém? Porque quando a gente se sente pequeno, a gente vai ao Senhor. Porque quando a gente se sente fraco, é que a gente clama a Deus. Aí o pequeno se torna grande, gigante. Aí o fraco, ele se torna forte, poderoso. Deus está vendo isso profeticamente na vida de Gideão. A palavra do Senhor nos orienta que mesmo se sentindo pequeno, fraco, tímido, inferior, se você buscar ao Senhor, se você buscar avivamento de Deus, se você se aproximar dEle, Ele muda esse quadro na tua vida. Ele te faz ser alguém grande, forte, valente, usado, poderoso na mão dEle, não porque você é que vai ser essas coisas, mas porque você buscou a Ele, porque Ele muda a tua história. Quando nós buscamos ao Senhor, Ele nos faz fortes. Amém? Repete comigo essa oração. Meu Deus, eu quero te buscar. Eu quero avivamento. E eu quero que tu me transforme
em poderoso guerreiro ou poderosa guerreira. Amém, igreja? O poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza, irmãos. Quando a gente pensa que não dá, que a gente não vai conseguir, é aí que Deus entra e muda. Está aí uma prova disso. Você está aqui hoje. É um milagre do Senhor agindo na sua vida. Talvez, como Gideão, se sentindo fraco, você tenha sido humilhado por alguém na tua vida. Alguém mexeu com os seus sentimentos, a tua estima. Alguém mexeu com o seu brio. E talvez você olhe para você mesmo. Por causa dessas circunstâncias, você diga: não tem jeito, sou incapaz. E você se lembra dessas coisas, do que te disseram lá naquele dia, talvez na sua infância, talvez no seu casamento, talvez na sua adolescência, e isso vem te amarrando há um tempão, te derrubando na sua vida. Mas saiba que se a tua estima está fraca, se você está se olhando e se vendo totalmente incapaz, é a você mesmo que Deus quer usar. Porque quando a gente se olha assim, Deus nos vê assim, como Gideão, Ele quer fazer um grande milagre através de pessoas que se sentem incapazes, para que todos vejam que não foi pela capacidade do Gideão, mas foi pelo poder de Deus na vida dele. Amém? Tem fraco aqui hoje que quer ver o poder de Deus se aperfeiçoando na sua vida? Amém ou não amém? Levanta a sua mão e dá um glória a Deus. Fala aí: Senhor, eu sou fraco, preciso do teu milagre. Amém? Que seja real isso na sua vida. Mas Deus só quer uma coisa de você. Como Ele está falando com Gideão, Ele quer você disponível. Gideão poderia virar as costas, estava quase. Mas Gideão, ele se coloca ali, disponível para Deus. Meu irmão, não fecha porta do seu coração, não feche a porta da sua mente, não olhe para os seus problemas, para a sua situação que você está vivendo, e nós estamos ainda na indisponibilidade. Aqui já mudou os irmãos do multimídia aí. Nós não podemos olhar para essa situação e falar: não tem jeito, deixa eu virar as costas, deixa eu ir embora. Nós não podemos agir assim. Se Deus está te chamando, você tem que falar para Ele hoje ainda: Senhor, eu me sinto fraco, mas eu me coloco nas tuas mãos. Senhor, usa a minha vida, usa meus olhos, meu corpo, minha mente, minha profissão, meus dons, usa os meus recursos, mas me usa, Senhor. Eu não quero fechar a porta para o teu avivamento na minha vida, não quero fechar a porta do meu coração, eu quero estar disponível para aquilo que tu queres fazer, mesmo sendo extremamente limitado, mesmo me vendo como eu sou, mesmo tendo essa história que eu tenho de vida. Eis-me aqui para aquilo que tu queres, e o Senhor vai agir na sua vida e na nossa vida. Amém, irmão? Avivamento é eu estar disponível, mesmo enxergando-me pequeno, fraco, limitado. Uma outra coisa que pode impedir um avivamento de Deus na vida de alguém é a incredulidade. Porque quando a gente olha para esse texto aqui, se a gente olhar bem, a partir do versículo 17, no diálogo de Gideão com Deus, a gente vê a incredulidade do coração de Gideão de forma sutil aqui sendo colocada. Olha o que diz o versículo 17. E Gideão prosseguiu: se de fato posso contar com o teu favor, dá-me um sinal de que és tu que estás falando comigo. Se de fato posso contar com o teu favor,
dá-me um sinal de que és tu que estás falando comigo. Você consegue enxergar o que Gideão está sentindo no coração aqui? Gideão, ele está querendo provar Deus. Deus já tinha falado pelo profeta ao seu povo. Deus já estava falando ao coração dele, era um anjo do Senhor. Em outras versões diz que era o próprio Deus que está aqui falando com Gideão. Mas Gideão, ele não aceita só aquelas provas sobrenaturais, ele quer mais, ele quer mais. Ele está provando Deus, desafiando Deus o tempo todo. É como se Gideão estivesse falando assim: Deus, me dá um sinal, se és tu mesmo que estás falando comigo. Tu quer me abençoar, Deus? Então me dá um sinal. Deus, tu quer me abençoar? Então me dá um sinal aí, porque eu preciso saber que tu és. Nós estamos o tempo todo como Gideão. E Gideão não para aí. O versículo seguinte, 18, diz assim: peço que não vás embora até que eu volte, traga minha oferta e a coloque diante de ti. E o Senhor respondeu: esperarei até você voltar. Gideão, ele está falando com Deus. É Deus que está agindo de forma sobrenatural e vindo falar o coração desse abençoado homem aqui. Mas ele trata Deus de forma indiferente. Senhor, olha só, se és tu mesmo que está falando comigo, fica aí, quietinho, paradinho. Eu vou lá em casa, vou pegar uma oferta, fica aí, Deus, não sai daí não, tá? Vou pegar uma oferta e vou trazer aqui para te adorar, se és tu mesmo que estás falando comigo. Gideão lida com Deus como se Deus não estivesse olhando para ele e vendo ele por inteiro, olhando o coração, a vida, o passado, o presente, o futuro, tudo o que ele é, todos os seus sonhos, suas intenções, seus pensamentos. Gideão lida com Deus como se estivesse lidando com uma criança. E Deus é tão bom, maravilhoso, que com toda paciência se submete a esse diálogo com esse homem que quer o tratar como uma criança. Deus fala para ele: tá bom, vai lá, eu te espero aqui. Deus está em todo lugar. Enquanto Gideão estava lá matando o novilho, preparando, assando, tirando as entranhas, o novilho, jogando na água fervendo, fazendo o que tivesse que fazer, o pão, Deus estava lá olhando para Gideão e observando, e Gideão achando que Deus estava lá parado, onde ele falou para Deus ficar quietinho, sentado, esperando ele. Deus, Ele sabe do nosso coração, e Ele vem e se relaciona com a gente na nossa visão tão limitada. Apesar da gente muitas vezes ser cheio de dúvida, como esse homem aqui, como esse homem cheio de incredulidade no coração, porque nós muitas vezes queremos fazer a mesma coisa com Deus. Senhor, olha, tu és Deus, mas, Senhor, eu só confio em ti se tu fizeres mais um milagre para mim. Senhor, eu já te vi fazer muitos milagres, mas Deus, tu precisa fazer outro, porque se tu não fizeres um milagre de novo, aí, Senhor, tu não me amas. Nós muitas vezes queremos colocar Deus contra a parede para Ele mostrar que é Deus. Ele tem que fazer alguma coisa. Nós ficamos barganhando com Deus para Ele provar que Ele é Deus o tempo todo. E se o milagre que Ele fez para mim ontem eu esquecer, que Ele faz contínuos milagres na nossa vida, agora eu quero o outro, porque senão Deus não é Deus. Porque senão eu sou como o Gideão. Tenho que o tempo todo Deus ficar colocando a pepeta na minha boca,
passar docinho nela e falar: eu sou Deus, toma mais um milagre, eu sou Deus de novo, mais um milagre. E quantos não conseguem receber, crescer na vida espiritual, porque ficam dependendo o tempo todo que Deus faça alguma coisa que Ele quer, porque se Deus não fizer, fica bicudo, sai da igreja, esfria espiritualmente e não quer mais saber de Deus. Porque quando eu precisei, Deus não curou o meu filho. Porque quando eu quis um milagre, precisei tal dia, o Senhor não livrou meu irmão da morte. Porque o Senhor fez com que minha família enfrentasse esse problemão todo. Eu orei e Deus não me livrou desse problema. Como Gideão, muitas vezes nós agimos com incredulidade, mesmo Deus mostrando sinais para a gente o tempo todo de que Ele é Deus. Mas Deus vem e age com a gente com amor. Lá está de volta o Gideão, com o cabrito, pão sem fermento que ele faz, e o caldo da carne numa panela. E Deus fala para ele, ele apresenta, Deus fala para ele: derrama na pedra. E ele então derrama pão, bota o pão, a carne em cima de uma pedra. E Deus fala para ele: esse caldo aí, caldo gostoso da carne, joga aí por cima, para molhar bem essa pedra, para deixá-la encharcada. O anjo do Senhor, que até então Gideão ficava na dúvida, incredulidade o tempo todo, ele pega o cajado que estava na mão dele, com a ponta do cajado toca na pedra. A pedra começa a pegar fogo. Diz o texto que a pedra é que pegou fogo e começou a incendiar toda aquela oferta toda. A carne, o pão sem fermento, o caldo da carne toda que tinha molhado a pedra, tudo ali é queimado, é tostado como um altar ao Senhor. Que coisa tremenda! Deus agindo ali com paciência, aceitando a oferta e fazendo um milagre. Quando Gideão vê aquele fogo queimando, aquela pedra pegando fogo, os pães, o altar, a carne, tudo, ele estava em dúvida, porque agora ele demonstra um coração que estava cheio de incredulidade. Ele começa a gritar. Provavelmente Gideão começa a ficar desesperado, porque o anjo teve que acalmar ele. O anjo teve que falar para ele: e você leu aqui, calma, você não morrerá. Ele estava cheio de incredulidade, ele não esperava aquilo. Ele não esperava um milagre. E nós somos assim, irmãos. Nós somos exatamente assim, como nós somos incrédulos. Como Gideão, queremos fazer prova. Como Gideão, a gente quer fazer chantagem com Deus. Como Gideão, a gente quer testar Deus. A gente pede confirmação o tempo todo para Ele mostrar para nós que Ele mesmo existe. Como Gideão, nós ficamos com Deus: me dá isso, para tu mostrares que existe, me dá aquilo, para tu mostrares que existe, se tu não fizeres isso, se tu não fizeres aquilo. Como Gideão, nós também agimos com incredulidade, e nós precisamos da graça de Deus, porque quando Deus fala para Gideão: vai lá, pega lá o negócio que você está falando, eu te espero aqui. É a graça de Deus agindo aí. É a graça de Deus. É por isso que a Bíblia fala que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Amém? Porque se elas não se renovassem, nós estaríamos perdidos. Um coração incrédulo, Deus vem e trabalha nesse coração. A pior coisa que tem, irmãos, é um coração incrédulo. Porque o coração incrédulo, mesmo tendo milagre, ele não acredita. Mesmo tendo milagre hoje, só é crente amanhã se vê outro milagre. Você crê que Deus pode fazer tudo na tua vida? Amém?
Meu irmão, você precisa nessa noite dizer: Senhor, eu quero o avivamento de Deus na minha vida, eu quero agir com fé, eu quero abandonar a incredulidade. Senhor, aviva a minha vida, aviva a minha família, aviva a minha igreja. Senhor, eu quero abrir meu coração para Tu agir com todo o potencial que Tu queres na minha vida. Senhor, eu tenho até dificuldade de crer, mas me ajuda na minha incredulidade. Como o texto que nós lemos hoje pela manhã, do menino endemoniado. Se pode, Jesus perguntou para o Pai. Se pode, tudo é possível para Deus. Deus pode mudar toda a nossa história. Para de querer toda hora colocar Deus contra a parede, para crer e confiar nele. Tenha uma vida de fé. Amém, meu irmão? Olha, Deus está prosseguindo no relacionamento com Gideão. Presta atenção. Primeiro, Deus está trabalhando nele a indisponibilidade do coração dele. Ele tinha que estar disponível. Depois, Deus começa a trabalhar com Gideão para que ele tivesse fé, largasse a incredulidade e tivesse fé. Mas Deus queria chegar aqui. Deus queria levar Gideão a um patamar maior. A um patamar maior de relacionamento. Porque se a indisponibilidade impede a gente de receber avivamento, a incredulidade impede a gente de receber um avivamento de Deus, a idolatria também impede a gente de receber um avivamento de Deus. Depois que Deus trata de Gideão, que ele coloca a oferta na pedra, Deus dá paz ao coração de Gideão. Ele coloca o nome daquele altar de "O Senhor é paz", porque ele estava há 7 anos vivendo guerra com os midianitas ali. Tudo que ele precisava era de paz, e Deus ministra diante de Gideão. E agora ele diz para Gideão: agora eu quero mais de você. Pode mudar aí o pessoal do multimídia. A idolatria é o próximo impedimento para um avivamento. Deus diz para Gideão, lá a partir do versículo 25, mas eu não vou ler porque o tempo já se passou. Ele diz assim: olha para mim, Gideão, você vai lá buscar o outro novilho, eu quero outra coisa de você, mas eu quero um novilho do seu pai de 7 anos. Por que Deus pediu isso? Será que era porque eles estavam há 7 anos sob o domínio dos midianitas? Será porque eles estavam há 7 anos adorando a outros deuses? Mas Deus pede: vai lá, pega um novilho do seu pai de 7 anos e oferece aqui num altar para mim. Você vai pegar e vai botar nesse altar aí. Mas, Gideão, presta atenção, tem outra coisa para te falar para você. Agora que você está disponível, agora que você tem mais fé, Gideão, vai lá no altar que está na sua casa, que seu pai trouxe, o altar a Baal, e destrói aquele altar. Vai lá nos postes ídolos de Azerá e destrói esses postes ídolos por completo. Irmãos, Baal era o deus da fertilidade. Era o Deus que significa assim, possuidor, marido, porque era Baal, o masculino, e Aserá, o feminino. Então ali era a ideia de que Baal, ele era possuidor e que ele faria frutificar a plantação do povo, da fertilidade ao povo. E para adorar a Baal, eles tinham cultos com orgias, práticas sexuais. E os sacerdotes de Baal eram terríveis, porque eles pediam ao povo quem? O que a sociedade hoje pede através aí da propaganda de Burger King e muitas outras coisas, as crianças. As crianças eram levadas para sacrifício a Baal,
com orgias sexuais, sendo queimadas. Irmãos, dezenas, centenas e milhares de crianças eram mortas em sacrifício a Baal e a Zerá. Tudo isso na casa de Gideão. Deus estava dizendo para Gideão: olha, eu quis trabalhar a disponibilidade do teu coração, eu quis trabalhar a sua fé, mas Gideão, agora eu quero ver a tua ação. Quebra tudo, quebra esse negócio todo que está dentro da tua casa, que teu pai trouxe para a tua casa, para as terras do teu povo. E a palavra que Deus usa aqui para Gideão é despedaça. A ideia era realmente fazer deixar de existir, acabar com aquilo tudo por completo, porque era justamente aquilo que estava distanciando o povo de Deus. Gideão, depois que você fizer isso, você vai lá e vai fazer um altar para mim, é o que diz Deus para Gideão. Um altar para o Senhor, no topo mais elevado, onde todos puderem ver aí e honrar o Senhor. Deus está dizendo para Gideão que ele teria uma ação no avivamento. E a ação era ele tirar o que impedia o agir de Deus na sua família, na sua casa. Gideão, eu sou o verdadeiro Yahvé, é o que ele está querendo dizer para Gideão. Eu sou o verdadeiro Senhor, eu sou o verdadeiro dono, eu sou quem tem que ser adorado. E depois que você agir, que você tomar atitude, você me coloque como principal na tua vida. Destrói tudo, Gideão, e queima o resto. Não fica nada. E a lição que nós aprendemos do que Deus está falando para Gideão, para mim, para a tua vida, é essa justamente da idolatria. Porque idolatria não é a ideia só de alguém se prostrar diante de uma estátua ou diante de uma imagem e adorar. Idolatria é tudo que eu coloco na minha vida entre eu e Deus. Pode ser qualquer coisa. Alguém pode ser idólatra dos seus filhos, porque ama mais os seus filhos do que a Deus. Alguém pode ser idólatra do seu celular. Alguém pode ser idólatra do seu carro. Alguém pode ser idólatra do seu dinheiro. Uma pessoa pode colocar coisas na sua vida que são mais importantes do que Deus. E ela está idolatrando essas coisas, se ela coloca como mais importante do que Deus. É o Baal da vida das pessoas. Muitas pessoas estão trazendo Baal para dentro da sua casa. Estão colocando ídolos dentro da sua casa. Muitas vezes nós estamos sendo impedidos de crescer na vida espiritual, de ter mais visão, de ter o avivamento de Deus, de ter transformação, porque nossa casa está cheio de ídolos, cheio de infestação de ídolos. E esses ídolos, esses altares, essas coisas que estão entre nós e Deus, quais são os efeitos que elas fazem para a gente? A vida cristã perde a graça. Não tem graça. E para a igreja para quê? O pastor vai abrir a Bíblia e pregar de novo? Isso que ele vai pregar eu já sei. A oração? Orar para quê? Não tem graça. Eu tenho sono quando oro, eu durmo. Ler a Bíblia para quê? Muita coisa que está nela nem é verdade, eu nem acredito. Para que ler a Bíblia? Eu vou dormir. Os efeitos que os Baals da nossa vida trazem para nós é o efeito da frieza espiritual.
eu começo a enxergar as pessoas em vez de Deus. Começo a enxergar os defeitos dela. Olha lá fulano, olha lá como é que se veste, vai para a igreja ainda. Ó Beltrano, o que botou no Face? E nós começamos a perder o foco de Cristo e começamos a fazer análise da nossa vida com pessoas, porque a frieza já está dominando a gente, porque as coisas estão na frente do meu relacionamento com Deus. E muitas vezes nós vivemos nessa desobediência, irmãos, a semana toda. É a semana toda em desobediência, com Baal na nossa frente, com Baal sendo em primeiro lugar na nossa vida. E a gente vem para o culto e queremos que Deus fale com a gente no estalar de dedos, em alguns minutos, em algumas horas, porque senão o tempo passou, já está na hora de eu ir embora, eu tenho que fazer meu lanche, e eu tenho que viver minha vida, e acabou. Damos até hora para Deus agir. Se Ele não agir naquele horário, Deus não age mais. Eu não vou dar mais ouvido para Ele. O Baal faz a gente querer até colocar Deus dentro da nossa caixa. Deus diz para Gideão, ó, tem que tirar Baal. Agora é tua vez. Eu trabalhei a sua disponibilidade, você disse que quer. Eu trabalhei a sua fé, você agora crê em mim. Agora, eu vou sentar. Tu não falou que ia lá pegar o altar e oferecer para eu ficar aqui quietinho? Agora também eu vou ficar aqui esperando você agir, Gideão. Nós somos Gideão. E Deus quer um agir de nós. Nós somos Gideão. E Deus quer que a gente mude coisas na nossa vida para receber o avivamento, para se aproximar dele. Você está disposto a ir? Amém? Gideão foi. Gideão, diz o texto que nós lemos, ele teve medo. Ele teve medo do que seu pai faria. Mas Gideão foi à noite, medroso, mas foi, e fez o que Deus mandou. Devido à ação, à atitude de Gideão, Deus deu 40 anos de paz para o povo de Israel. Deus mudou a história. Aquela palavra que o anjo falou para ele, poderoso guerreiro, o Senhor é contigo, poderoso guerreiro. Deus fez dele, a partir daí, um poderoso guerreiro mesmo. Ele coordenou os exércitos de Israel. Aquele tímido, se achando inferior, que malhava, que moía o trigo lá no lagar, local onde se faz o vinho, prensa a uva. Aquele homem, Deus levanta ele e o faz um juiz do povo de Israel. Um guerreiro poderoso, alguém que deixou Deus trabalhar o coração dele, e que agiu, e que fez o papel dele. Deus pergunta para você, e para mim nessa noite, você está disposto a tirar o Baal? O que é o Baal para você? Eu não sei. O que possa ser algo que é tão importante na tua vida, que você não consiga dar 40 minutos para Deus, por dia. O que é tão importante para você, que te impeça de abrir a tua palavra, colocar um louvor, e falar com Deus e ouvi-lo por pelo menos 1 hora por dia? 40 minutos, meia hora, 45 minutos ali, um tempo a sós com Deus. O que é tão importante para você? A comida, você precisa fazer jejum. A internet, você precisa tirar as mídias sociais nesse período da tua vida. Trabalho, quer ganhar dinheiro, correria, o pecado, o que está impedindo? Deus pede a nós, nesse tempo, que a gente faça o nosso papel e tire o que está impedindo.
Você está disposto a isso? Amém? Eu quero orar com você. Você que está com a gente pela internet, ouvindo essa palavra, que Deus possa derramar graça sobre a sua vida e que você possa nessa noite fazer como Gideão. Você que está pela internet nos acompanhando e você e nós que estamos aqui. Entrega a sua vida a Jesus hoje. Fala assim para Jesus: Senhor, eu quero crer. Senhor, eu quero estar disponível. Senhor, eu quero abandonar a idolatria na minha vida. O que é? Me mostra, porque eu quero tirar. Amém? Vamos ficar em pé e vamos orar. Fecha seus olhos, baixa a tua cabeça e oremos a Jesus. Meu Deus, nós queremos nessa noite te pedir que tu faças uma obra de avivamento na nossa história. Queremos te pedir, Senhor, que tu faças uma obra de transformação na nossa vida, meu Pai. Senhor, como Gideão, nós precisamos ser trabalhados por ti. Como Gideão, Senhor, nós também precisamos nessa noite nos colocarmos disponíveis no teu altar. Como Gideão, nós queremos, Senhor, abandonar toda a incredulidade e caminhar por fé. Confiar em ti, com ou sem milagres. E como Gideão, Senhor, nós queremos nos dispor nessa noite a abandonar tudo que possa estar entre nós e o nosso Deus. Tudo que possa estar